Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos colocar de pé para ler esse texto. Eu gosto sempre, antes de ler o texto, fazer uma pergunta, levar uma reflexão, né? Se Deus dissesse assim para nós hoje, falasse assim, olha, deixa eu usar aqui o Giovanni, né? Giovanni, tem um motivo pelo qual suas orações não têm sido ouvidas. Perguntasse para você, qual seria a coisa assim mais importante que você pensaria que você precisaria acertar? Assim, o que para Deus está no topo das condições que Ele dá para atender às suas orações? Qual seria a condição topo para Deus? Vamos ler esse texto? Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos deu, nos ordenou. Vamos orar. Jesus deixou um mandamento, para nós, não foi? Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, não foi isso? Ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, enfim, ele fala várias coisas ali, né? E aí ele fala assim, e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, ele diz. Porque questionaram ele, os fariseus, tentando provar Jesus, perguntaram, qual é o maior mandamento? E aí ele disse, ame a Deus e ao teu próximo, e toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos 13, diz assim, que aquele que ama não mata, não rouba, não adultera, e se tiver qualquer outro mandamento, nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Paulo diz assim, porque aquele que ama o próximo cumpriu a lei. Olha bem, então às vezes nós estamos achando que não existe mais mandamento no tempo da graça, Deus não vai fazer o mal a ninguém, Ele não quer o mal de ninguém, porque é da graça. É claro que Deus não quer o mal de ninguém, Deus não vai fazer o mal para ninguém. Mas aquele que não anda segundo os seus mandamentos, nós vemos aqui, não pode ter confiança no coração. Não é uma questão de Deus fazer o mal para alguém, não, mas o mal está aí. Foi Deus que fez o mal? Não, não foi Deus que fez o mal. Mas o fato de não amar a Deus e não amar o próximo, isso traz o quê? Destruição para a vida do ser humano. Traz destruição para a vida do ser humano. Por quê? Porque aquele que semeia na carne colhe destruição. Então, quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, o que a gente vai fazer? Aquilo que agrada a Deus. Você viu ele falando aqui? Porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe é agradável. E quando nós fazemos o que lhe é agradável e amamos uns aos outros, que o seu mandamento é este, que amemos uns aos outros, nós temos confiança diante de Deus e recebemos dele aquilo que pedimos. Na outra versão da Almeida diz assim, recebemos tudo o que pedimos. Então, se Deus te perguntasse, se eu estou orando, irmãos, e minha oração não está sendo respondida, a primeira coisa que eu faço uma análise na minha vida é o quê? O que é mais importante para Deus? O amor. O amor. É o mandamento que Ele nos deixou. Então, às vezes a gente perde muito, porque nós não estamos andando neste mandamento, no amor. E a gente precisa entender que toda prova que a gente enfrenta, toda luta que a gente enfrenta, o propósito de Deus é qual? É nos fazer crescer nesse amor. Nos fazer crescer nesse amor. Porque Paulo diz, que o amor de vocês cresça, que a fé de vocês cresça. Então esse amor, irmãos, ele está em constante crescimento em nós. Ou crescendo ou diminuindo. Porque também, se nós não alimentarmos esse amor, mas alimentarmos o nosso coração de maldade, daquilo que desagrada a Deus, de carnalidade, o que acontece com o amor? Vai esfriando.
o nosso coração vai perdendo essa afeição pelo outro, a misericórdia pelo outro, a compaixão. Nós vamos ficando pessoas insensíveis, esfriando, diminuindo, perdendo esse amor no nosso coração. O amor não acaba, porque o amor é algo que vem de Deus e é eterno, mas no meu coração ele pode sim apagar, tá? Paulo fala para a igreja assim: não apagueis o Espírito Santo. Se o Espírito Santo pode ser apagado, e o amor? O amor vem do Espírito Santo, Romanos 5:5. Na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Então é o Espírito Santo que fortalece esse amor, é o Espírito Santo que aquece esse amor no meu coração. Como? Pela palavra. Quando eu aprendo a palavra, medito na palavra, eu temo a Deus, então eu deixo essa reflexão constante nesse amor. Pela oração, pelos louvores, o amor vai aumentando novamente. E aí eu consigo amar, obedecer. O mandamento dele é amar. Então eu preciso fortalecer o meu coração nesse amor. E a gente vê o amor se esfriando aí, de pai com filho, irmão, com irmão. A gente viu no capítulo 13 de Marcos, 12 ou 13, que a gente está lendo, Jesus dizendo assim que nos últimos dias, pais se levantarão contra filhos, filhos contra pais, irmão contra irmão. Vai tirar a vida, família tirando a vida um do outro. Por quê? Porque o amor foi se esfriando, nós não vigiamos, ali não alimentamos esse amor. Aonde que você vai ouvir sobre esse amor? Aqui. Lá fora você não vai ouvir esse amor. Lá fora você vai ouvir assim, não leve desaforo para casa. É isso que você vai ouvir lá fora. Mas em Cristo não. Jesus nos ensina um amor que está acima desse sentimento que as pessoas têm lá fora. Porque o amor transcende o sentimento. O amor, ele é muito mais forte. Mesmo quando você não está sentindo algo tão agradável por alguém, você consegue ter forças espirituais para fazer o bem para essa pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo te capacita a amar. A palavra de Deus te leva a amar. Então a gente precisa fortalecer o nosso coração, irmãos. Por quê? Para a gente poder agradar o Senhor. Porque às vezes a gente está fazendo como os fariseus, Estamos coando um mosquito e engolindo o quê? Um camelo, Jesus disse. Porque às vezes a gente está envolvido com muitas coisas que nós consideramos importantes, mas estamos deixando de amar. E aí a gente corre atrás, conquista, luta para alcançar as coisas e colocamos prioridades nas nossas vidas, mas aquilo que para Deus é mais importante, nós falhamos, que é o amor. Dentro de casa, no nosso trabalho, com as pessoas, nossos vizinhos. Irmãos, e aí a gente precisa, olha como que é séria essa questão da oração e o amor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha bem, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua por meio de quê? Do amor. Paulo vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, que eu distribuísse todo o dinheiro para os pobres, enfim, fizesse muitas coisas, tivesse fé para transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Agora, o que é amar? Se perguntarem para nós, o que é amar? Qual é a nossa resposta? Que às vezes também, irmão, a gente pode responder o seguinte: não, mas eu amo sim. Tá, mas o que é amar?
A Bíblia fala o que é amar, irmãos. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Irmão, o que é amar? É conviver bem com as pessoas? Não. Isso aí os publicanos também fazem, irmãos. Você conviver bem com o vizinho que é bom, isso aí os publicanos também fazem. Emprestar, né? Outro texto vai dizer, emprestar, esperando receber de volta, isso também os publicanos fazem. Amar quem te ama, quem fala bem de você, isso também, para Deus, irmãos, não é nada demais. Vocês estão entendendo como que a régua, a medida de Deus é mais profunda ou mais alta? E às vezes a gente está avaliando as coisas com a nossa régua. A gente está avaliando de forma humana. É por isso que eu sempre digo que a gente precisa se aprofundar nos princípios da palavra, no que é amor, o que é fé, o que é temer a Deus, o que é santificação, o que é renúncia. Porque às vezes a gente está julgando as coisas na nossa perspectiva. Não. A gente tem que julgar as coisas na perspectiva bíblica. E aí a gente vai descobrir, irmãos, que a gente está ainda muito na superfície. A gente nem mergulhou ainda. E depois que mergulhar, tem que aprofundar. E como que a gente faz isso? Aqui, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Por isso, irmãos, que é tão sério quem nós escolhemos para nos ensinar a palavra. Quem é o nosso mentor, o nosso discipulador. Eu falei domingo passado aqui sobre a questão financeira, né? Como tem gente aí tendo uma ideia errada de finanças. O que Deus se importa, o que Deus se importa. Crentes milionários aí que enriqueceram com oferta e dízimo de igreja, que agora andam em carros aí de milhões, usando camiseta de 5 mil reais. Falei aqui. Então, às vezes, as pessoas elas estão achando que Deus está se agradando de certas coisas e não está considerando aquilo que Jesus estabeleceu, quando ele disse assim, não ajuntem tesouro, riquezas aqui na terra. Por quê? Porque vai ser consumido. Mas ajuntem riquezas no céu. Então, Deus quer que eu tenha uma vida confortável? Quer, claro que Ele quer. Mas tudo tem o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio. Então, para isso vale tudo. A santificação, pureza, né? Que nível de pureza que Deus quer que tenha no meu coração em relação às pessoas. Então, a gente vai entendendo o que é amar. Olha aqui, ó. Vamos ver mais o que é amar aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como? Como o Senhor lhes perdoou. Mas ele disse aqui uma coisa no finalzinho, ó. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Irmãos, como que Deus te perdoou? Fala para mim. Vamos ver como que Ele perdoa? Ó, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra de quê? Não se lembra mais de seus... Como assim? Deu amnésia? Não, claro que não. Ele se lembra, mas Ele não atribui culpa mais a você.
Né? Paulo diz isso em Romanos capítulo 4. Ele não atribui culpa mais a nós. Por quê? Porque Jesus levou a nossa culpa. Então, se esquecer é o quê? É não ficar mais com aquele sentimento de condenação. Não guardar amargura. Você vai se lembrar aqui, mas aqui você não terá mais mágoas. É fácil isso, irmãos? Não. Mas é possível isso? É. Como que isso é possível? Pela restauração que Jesus faz na nossa vida, na nossa família. E à medida que a gente vai ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, a gente vai entendendo o que é amar, igual a gente viu aqui, né? Maridos, honrem as esposas, trata com dignidade. Por quê, maridos? Para que as orações de vocês não sejam impedidas. Então, quando o marido vai entendendo o que é amar os filhos, amar a esposa vai entendendo o que é amar o marido, amar os filhos. Aí, irmãos, o que acontece? O Espírito Santo vai removendo a maldade, a amargura, vai removendo os pensamentos negativos. Mas para isso a gente precisa entender o que é amar. Porque senão a gente vai ficar dizendo, eu amo, mas não ama. Eu perdoei, mas não perdoou. Entendem? Agora, isso tudo tem que ser plantado. É o que eu disse, o amor é algo que você também planta para colher. Se as famílias não aprenderem o que é isso, nunca vão colher esse amor, porque não plantam. Como que eu vou dizer que eu amo a minha filha se eu não dou atenção para ela? Se eu não tenho paciência com ela? Vamos ver mais aqui, ó. O amor é o quê? Paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Ou seja, não bate no peito e diz, fui eu quem fiz, eu consegui, eu, né? Não se vangloria, não se orgulha, ó. Me ofendeu, não podia. O orgulho não maltrata, ó. Não procura seus interesses, busca o interesse do outro, ó. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, vamos lá. Nós temos amado no padrão de Deus? Não. Vamos ser honestos, né? Não, tô aprendendo. Estou aqui, estou aprendendo na caminhada. Depois que eu aceitei a Cristo, agora eu comecei uma caminhada de crescimento. Crescimento em quê? No amor. Crescimento em quê? Na fé, na compaixão, na sabedoria. Sabedoria, irmãos. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. O que é sabedoria? Saber priorizar as coisas. Saber priorizar as coisas. Será que nós sabemos o que é prioridade para Deus? E aí a gente vai aprendendo e vai crescendo nisso. E aí, voltamos lá em João. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E tudo o que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe é agradável. E o seu mandamento é esse, que amemos uns aos outros. Então, à medida que eu vou amando mais, o meu coração vai se enchendo de confiança na hora de pedir. E aí eu recebo. E como que eu vou amando mais? Sendo mais paciente, sendo mais invejoso, menos invejoso, mais bondoso, menos orgulhoso, maltratando menos, buscando mais o interesse do outro e menos o meu interesse. Irmãos, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ouvir todo dia, meditar todo dia, aprender todo dia. Porque todo dia a nossa carne é desafiada a quê? A buscar o nosso próprio interesse. Você abre a geladeira, o que é o negócio? Você comprou um negocinho lá que você gosta, acabou. O outro comeu tudo. Aí você fala, meu amor, não tem problema, eu comprei pensando em você mesmo, amanhã eu compro mais.
Se não tiver dinheiro para comprar, não tem problema. Quando tiver, eu como. É assim que você faz? Não, você esconde. Você compra e esconde a sua parte. É assim? Você não busca o seu interesse, o interesse do outro. É paciente. O menino foi lá, quebrou, fez pirraça, enfim, o filho faz tudo que você fala para ele não fazer, ele vai lá e faz. Aí você logo explode, grita, briga, bate, gritaria o tempo todo dentro de casa. Isso é ser paciente? Não é. Vocês estão entendendo como que a gente tem que aceitar esse processo? Aceitar o processo. Irmãos, a gente pode chegar aqui, falar em línguas, profetizar, curar, fazer milagres e até fogo aparecer aqui em cima, que olhar na roupa, tem fogo naquela igreja lá, que aparece às vezes, tá? Fumaça saindo da igreja. Eu já vi um testemunho de irmão que até o corpo de bombeiro chamado, porque a fumaça, quando entrou, não, é o poder do Espírito Santo mesmo, que tá aparecendo aqui, tá pegando fogo. Mas, irmão, se não tiver entendimento disso aqui, sabe o que acontece? Os crentes saem daqui, chegam em casa, quebrando tudo. É um falar em línguas, é um profetizar, é cura. Tudo isso é ruim? Não, é maravilhoso. Eu quero que a nossa igreja tenha essas coisas. Mas para mim, irmãos, teve essas coisas. No outro dia eu ficar sabendo que o marido agrediu a esposa. O marido só fala palavrão dentro de casa, briga com a mulher também bate no marido, quebra os filhos. E para mim, irmãos, não valeu de nada. Não valeu de nada o fogaréu. Tá precisando mesmo de um banho frio para acalmar. Vocês estão entendendo onde que a igreja está perdendo? Divórcios. Por quê? Porque se a gente não ouvir isso aqui na base, se converteu, já começa a entender o que é amar. Se converteu, já começa a entender o que para Deus é mais importante. É amar, ser paciente, buscar o interesse do outro, perdoar como Cristo vos perdoou. Isso tem que ser ensinado na base para o crente, porque depois que o crente chega a um certo estágio, irmãos, depois que a gente chega aí nos 20 anos, 30 anos de conversão, é mais difícil para entrar. É mais difícil. Assim como no mundo, né? Você ensinar para um menino de 6, 7 anos ali, a família junto, e é muito mais fácil você pegar um adolescente para poder ensinar para ele certas coisas. Por quê? Porque ele já tem uma família, ele vem com uma estrutura aqui, é muito difícil. Mesma coisa dentro da igreja. Agora, se a gente ouve constantemente, vocês estão ouvindo hoje? Daqui a um mês eu vou falar de novo, ou menos. Depois, 2 meses, 3 meses, eu vou falar de novo. Você come arroz e feijão uma vez só por ano? Não. A gente tem que se alimentar disso aqui, irmãos, as famílias. A gente tem que trazer nossa família para cá, para ouvir isso aqui. Por quê? Porque aí a gente vai começar a temer a Deus. Você já pensou Deus falando para Pedro? Pedro falando para a igreja? Igreja, maridos, tratem as vossas esposas com dignidade, com honra. Por quê? Para que as suas orações não sejam impedidas. Isso vale para a esposa também, irmãos. Claro, para os filhos também. Irmãos, de tudo na minha vida, o que para mim é mais grave é ter minhas orações impedidas. Se eu tiver minhas orações impedidas, eu estou morto. Eu estou morto porque eu preciso de Deus para me dar saúde. Eu preciso de Deus para guardar minha filha, guardar minha esposa, para me abençoar financeiramente. Eu preciso de Deus para tudo, irmãos. Eu preciso de Deus para acordar amanhã. Se não for Deus, amanhã eu não acordo. Estou morto. Então como que eu vou me conformar com as minhas orações impedidas? Jamais. Se eu pensar que tem alguma coisa impedindo as minhas orações, eu tenho que correr para corrigir. Mas não, Senhor, peraí, me ajuda nisso aqui. Me ajuda nisso aqui, que eu não posso ter minhas orações impedidas, interrompidas. Vocês estão entendendo, irmãos, a seriedade do amor? Foi o mandamento que Jesus deixou, ele não deixou outro, ele deixou o amor. Por quê? Porque quando você ama, você cumpre tudo. Se você ama Deus, você vai priorizar as coisas de Deus. Você vai priorizar a palavra de Deus.
Você vai temer a Deus se você ama a Deus. Se você ama o seu próximo, você não vai pensar mal do seu próximo, você não vai querer o mal do seu próximo, você vai perdoar o seu próximo, você vai ser paciente com o seu próximo. Ou seja, quem ama cumpriu a lei. Romanos capítulo 13 e Gálatas, não sei se é capítulo 3 ou 5, Paulo fala isso. Só que se tem outro mandamento, tudo se resume em uma palavra: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, pastor, mas quem devia estar aqui não está, você não sabe. Será que você está pensando isso? Quem devia estar aqui não está. Meu filho, meu marido, minha esposa, meu irmão, meu primo, né? Deveria estar aqui, deveria, mas primeiro começa por nós, irmãos. Começa por nós. Quando a gente vai entendendo isso, a gente começa então a orar e diz: Senhor, faça isso na vida dessa pessoa. Aí, tudo que você pedir, dele recebe. Quer ver, irmãos? Pega na sua Bíblia aí, que essa versão aqui fala aquilo que pedir. Ó, abre aí em 1ª carta de João, capítulo 3, verso 21. Vê como que está na sua Bíblia. Ó, da irmã Sônia está tudo que pedimos, ó. Alguma outra? Qualquer coisa que pedimos aqui, ó. Tá vendo? Agora, quando fala aquilo que pedimos, é o mesmo sentido. Aquilo, ou seja, indefiniu, né? É isso mesmo, Alberto? Indefiniu? Quando fala aquilo que pedimos, né? Indefinido, né? Indefinido significa o quê? O que você pensar, o que você precisar. Então ele está dizendo o seguinte, irmãos, que o nosso coração é a medida de Deus. Ele está olhando para o nosso coração, tá vendo só? E o que ele está olhando no nosso coração? Se tem amor. Se tem amor. Então o nosso coração, às vezes a gente fala assim, é por isso, irmãos, que eu não gosto dessa fala que tudo que acontece é vontade de Deus, é propósito de Deus. Não gosto disso. Tudo. Isso é muito sério, você falar tudo que acontece foi propósito de Deus. Está falando aqui que Deus olha o nosso coração. Se há amor no nosso coração, então nós temos confiança em tudo que pedimos. Por quê? Porque se você ama, as suas motivações serão corretas. Vamos lá. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai procurar pedir aquilo que Deus se agrada. Você não vai pedir bobagem. Você vai pedir aquilo que Deus quer que você peça. Se você ama o seu próximo, a sua família, você vai pedir pela sua família também o amor de Deus. Estou falando, tá, irmãos? O amor verdadeiro, o amor de Deus. Se você está amando com o amor de Deus, quando você ora, você vai pedir com as intenções de Deus, com os propósitos de Deus para sua família. Se você pede para a sua igreja, ama a sua igreja com o amor de Deus, você vai pedir pela sua igreja com os propósitos de Deus. Então por isso que Ele vai te dar, porque há um amor, há um propósito verdadeiro que agrada a Deus. O que nos impede de receber quando pedimos? Tiago fala: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastarem nos vossos próprios deleites. Ou seja, a pessoa está pedindo, mas ela não está nem aí para Deus, ela não está nem aí para o próximo, ela quer mesmo desfrutar dos prazeres da vida, e por isso não recebe. Eu já vi jovens pedirem casamento, se casarem e sumirem da igreja. Estão até hoje desfrutando do casamento. Sumiram. Encontraram ali, encontrou o príncipe lá, a princesa lá e sumiu. Isso é propósito de Deus? Claro que não. O que fala em Joel? Traga os bebês de colo, traga os velhos, traga os jovens, vamos todos celebrar o nosso Deus na casa do Senhor. Joel fala isso. Entende, irmãos? Então somos muito inconstantes. Qualquer bobeira, qualquer besteirinha nos tira do propósito de Deus, do plano de Deus. Deus te chamou, colocou um talento na sua vida, colocou um dom na sua vida. Deus quer te usar para
ser um instrumento dele na sua família, dentro da sua casa, mas se você não aprender a palavra, não buscar, não crescer em Deus, você nunca vai conseguir ser um instrumento dele de verdade dentro da sua casa. Então, quando pede, não recebe. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós estamos junto de Deus quando a coisa aperta. Quando a coisa começa a aliviar, o que a gente faz? Esfria. A gente vai deixando as coisas do Senhor, vai deixando de ouvir a palavra, de aprender, de crescer, de praticar a palavra. Entende? Os nossos jovens hoje precisam ser treinados, preparados para serem crentes dentro das faculdades. Os maridos crentes dentro de suas empresas, trabalhando. As mulheres também no seu trabalho, dentro de casa, educando os filhos também. Precisa saber o que ministrar sobre a família. Hoje as mulheres só querem o quê? É a harmonização facial, né, que fala, né? As mulheres só querem saber disso agora, mas estão morrendo um monte aí, ó. Vai fazer lá, passa mal da reação. Hoje as pessoas, as motivações, os propósitos, é errado usar um botoxinho não, é até legal, fica legal, se souber usar a medida certa, na hora certa, fica legal. Agora, irmãos, viver para isso, meninas aí de 25 anos, fazendo cirurgias sérias, não é, irmãos? Os homens também já entraram nessa também agora, né? A harmonização facial, os homens. Você olha pro cara assim, parece que é outra pessoa. Não é você, meu. Que muda mesmo. Tem umas que mudam pessoas. Já viram isso? E aí eu fiquei sabendo esses dias, a Roberta falou que não é para sempre, não. Eu achava que era. Né? Não, dura um tempo. Dura aí, eu acho que 6 meses. E a pessoa se investir, muda a sua cara, depois de 6 meses, você volta a ser quem você era. Oh, meu Deus. Gente, o ser humano está tão fútil. O ser humano está virando um animal irracional. Não tem mais afeição dentro de casa, não tem paciência dentro de casa, não tem amor dentro de casa, não tem sabedoria dentro de casa, não tem nada. Mas está lá o casal todo harmonizado. Irmãos, Jesus está voltando. E aí a coisa vai ficar feia aqui, tá? Imagina, a Bíblia fala que foi como nos dias de Noé. Pensa o sofrimento daquele povo depois que a porta da arca fechou. O inferno. Isso aqui vai ser assim, irmãos. A Bíblia fala que durante acho que 3 ou 6 meses as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. A morte vai fugir das pessoas. Vai ser lançada uma praga durante a grande tribulação, que durante, acho que não sei se é 3 meses ou 6 meses, a morte vai fugir, ou seja, a pessoa vai tentar se suicidar, se matar e não vai conseguir, ela não vai morrer. Por quê? Porque o propósito é sofrer. Por quê? Porque a ira do Cordeiro, a Bíblia fala da ira do Cordeiro, o cálice da ira do Cordeiro. Pra vocês terem uma ideia, o vinho do Antigo Testamento, ele era misturado com água, porque era muito forte. E lá em Apocalipse fala que a ira do Cordeiro vai ser sem mistura, o cálice da ira de Deus vai ser sem mistura. Ou seja, Deus vai mesmo com o propósito de trazer sofrimento mesmo. Ele vai derramar são 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 cálices da ira de Deus. Por isso, irmãos, que nós como igreja precisamos entender o plano de Deus para nós. Por quê? Porque antes da grande tribulação, o sofrimento aqui, eu não quero viver uma vida de sofrimento. Eu não quero amanhã ter que ter um sofrimento com a minha esposa, um sofrimento com a minha filha, um sofrimento que eu poderia ter evitado. E eu não evitei por quê? Porque eu não guardei os mandamentos. Porque eu não procurei entender o que Deus queria para minha família, o que Deus queria para minha casa, o que Deus queria para minha filha. Mas olha, uma criança que cresce, irmãos, recebendo amor,
Esse amor, tá? Esse amor. Esse amor, não é aquele amor de sentimento que faz tudo o que quer, dá tudo o que pede, não. Esse amor. Cresce recebendo amor. Ensino. Irmãos, a Bíblia fala: ensine aos seus filhos em todo tempo, quando levantarem, quando estiverem assentados à mesa, quando estiverem andando pelo caminho, quando forem deitar, ensine aos teus filhos o tempo todo. Então tem que ter diálogo, irmãos. Hoje as famílias estão cada vez mais distantes, os filhos distantes dos pais. Então não tem como você ter ali afeto, não tem como você ter comunicação. A mãe, que era a maior referência de uma casa em nível de aconselhamento, de afeição, afeto, amor, carinho, está se perdendo. Por quê? Porque não tem tempo mais. Não tem tempo. Então eu falei, se a criança tiver amor, ensino, afeto e correção, irmãos, não tem criança, não tem ser humano que não se torne um ser humano digno nessa terra. Porque a Bíblia fala isso: ensine a criança o caminho que deve andar, e depois de crescido ele não se desviará dele. Por quê que às vezes os filhos desviam? Porque os pais se afastam dessa verdade, desse princípio. Isso aqui parece coisa pequena, coisa boba, mas é o mais importante: a paciência que se tem com o outro, o afeto, não procurar o seu próprio interesse, mas o interesse do outro dentro de casa. São coisas podem ser até bobas, insignificantes, para muitos aí, coisa idiota isso aqui. Mas, irmãos, isso aqui é o fundamento da vida do ser humano, é isso aqui. Palavra simples, mas é por isso que eu digo, irmãos, a Bíblia é uma questão de crer, é uma questão de fé. Alguns vão ler isso aqui, vão meditar nisso aqui e falar: é disso que eu preciso, é isso que eu vou correr atrás. Outros vão ouvir isso aqui e vai entrar aqui e sair aqui. Vocês estão entendendo? Que Bíblia é algo que a gente deve priorizar e entender que tem resultado. Se Deus está falando que eu posso ter confiança diante dele, e aquilo que eu pedi eu vou receber, se no meu coração tiver amor, então ele está falando sério, Deus não está brincando comigo, não. Então é isso, é a questão de crer. É simples, é crer como criança, irmãos. Se a gente fala para uma criança, promete alguma coisa para uma criança para você ver, ela vai acreditar. Uma criança, quando ela se apega a você, ela se apega de verdade. Se uma criança gostar de você, ela gosta de verdade. Uma vez eu chamei a atenção dos meus alunos, eu briguei com eles e falei, eles ficaram assim. Aí de repente meu lápis caiu no chão. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a se empurrar, brigar para pegar o meu lápis, para devolver o lápis na mesma hora. Irmãos, aquilo me impactou na hora. Eu falei: gente, esses meninos estão surdos, ou eles não entenderam a briga que eu dei para eles aqui, ou realmente o coração da criança é muito puro. É muito puro. Você briga com um menino, daqui a pouco ele está ô tio, e fazendo festa lá comigo, porque eu dou aula de educação física, eles gostam, né? Mas eles gostam mesmo, eles gostam da gente, sabe? Eles são verdadeiros. Por isso que é difícil, quando uma criança fica amargurada, um menino de 7 anos, mal, tem criança de 7 anos que é má, tá? Foi porque ele recebeu tanta maldade, ele sofreu tanto, o pai, a mãe ou alguém fez tanta maldade com ele, que ele foi o que ele recebeu, por isso que é o que ele está oferecendo. Agora nós, irmãos, a gente que é adulto, se a gente não começar a comer isso aqui, a meditar nisso aqui constantemente, a nossa mente não muda não é transformada não. Nós temos que ter a transformação de mente. Por quê? A pessoa faz tudo de bom para nós, uma coisinha que a pessoa fala, uma atitude que ela toma ou duas, que desagrada, que pisa no nosso calo, acabou. Mudou o sentimento, mudou a perspectiva sobre a pessoa, muda. Por quê? Porque nós somos maus, irmãos. Tiago fala isso, ele fala assim: deixemos toda malícia e acúmulo de maldade, e recebemos com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então,
toda maldade e acúmulo de malícia devemos deixar. Por quê? Porque nós, irmãos, fomos recebendo um acúmulo de malícia, de maldade em nós. Não foi nem os nossos pais que deram, não. O mundo. E agora, a gente vai refletir nisso. Aqui a gente vai aprender isso. Aqui a gente vai ter a oportunidade de praticar isso. O perdão, o amor, a sabedoria. E aí a gente vai crescendo. Deus não te salvou só para te levar para o céu, não. Deus te salvou agora para transformar o nosso coração. Para quando Jesus chegar, estejamos um pouco mais amadurecidos nisso tudo. Porque o crente que acha que aceitou a Cristo e agora está salvo, e agora ele vai ter as reuniões na igreja como meio social, ele não entendeu nada. Igreja é lugar de crescimento, de caráter, de amor, de fé, de sabedoria. Por isso eu falo, irmãos, um casamento tem que melhorar, do crente tem que melhorar à medida que os anos passam. Eu com 2 anos de casado e com 10 anos de casado, que a gente vai fazer agora, é outro casamento. Com 2 anos de casado era briga o tempo todo. Hoje não, por quê? Porque a gente está crescendo. Agora você ouvir da boca de crente, que eu já ouvi, que casamento cada ano fica mais difícil. Por quê? Porque são crentes que não estão aprendendo nada, não entenderam nada. Porque se você está crescendo, você está aprendendo a amar, você está aprendendo a ter fé, você está aprendendo a perdoar, como é que está piorando? Se os dois estão crescendo. Quando um crente está casado com um ímpio, aí pode ser que os desafios em determinado momento vai, né? Agora, crente, 2 crentes, irmãos, nós temos muito para aprender e ensinar. E eu digo para vocês, que nós vamos ensinar para os casais que vão chegar aqui ainda, que vão vir. Vocês estão vendo como a gente vai ter que ter algo para ensinar? Mas para isso a gente precisa crescer. Vamos pôr de pé, vamos orar. E quando a gente errar, irmãos, dentro de casa, porque a gente erra, tá? Dentro de casa a gente erra, porque tem conflitos. A outra pessoa é diferente de nós. Então você vai ter conflito. Mas que a gente seja rápido em se arrepender e pedir perdão. Lá em casa a gente pratica isso. Eu, quando erro lá em casa, eu peço perdão mesmo. Eu peço. Fico aborrecido, mas aí vai passando 1 hora, nem isso. Às vezes passa aí alguns minutos e daqui a pouco eu estou pedindo perdão. E aí ela tem que perdoar, porque a Bíblia fala perdoar 70 vezes 7, né? Então eu peço, irmão, sabe? Porque eu sei que eu tenho que pedir. Não vou pedir perdão não. Peça, o casal tem que fazer isso. O marido com a esposa e a esposa com o marido. Me perdoa, eu te amo, falei aquilo que eu estava aborrecido. Irmãos, então o Espírito Santo também, mesmo quando a gente errar, ele vai nos dar a capacidade de reconhecer que erramos e ir lá abraçar. Fale eu te amo. Uma coisa que a gente tem que aprender a falar, irmão, dentro de casa: eu te amo. Fale para o seu pai, fale para a sua mãe, fale para os seus filhos, fale para o seu cônjuge: eu te amo. Fale, porque, irmãos, a palavra é poderosíssima. É poderosíssima. A palavra gera coisas, gera, tá? Vou orar por você.